Algumas pessoas não têm boa resposta aos bloqueios ou às isotonias por conta de alterações, assim. Algumas pessoas não têm boa resposta àquele corticoide ou àquele anestésico, ou o organismo acaba metabolizando muito rápido, ou a pessoa acaba tendo até, às vezes, reações àquela medicação, ou às vezes o médico, às vezes, não tem dificuldade em infiltrar lá dentro, bem lá dentro da articulação mesmo, porque aqui nesse modelo é uma articulação bem bonitinha de se mostrar assim na câmera e mostrar, é só colocar uma agulha através da pele até a região aqui dentro da articulação. Não, é difícil, porque muitas vezes isso aqui tem artrose, muita calcificação, muita ossificação, e a agulha não entra. E ele acaba tendo que dar um jeito, e às vezes não é tão efetivo o bloqueio que ele tenta fazer. Então, é um ótimo procedimento para se tentar evitar uma cirurgia maior, mas muitas vezes ele não é tão efetivo quanto na teoria seria por conta de problemas particulares do procedimento que aconteceu ali. Às vezes por conta disso mesmo que eu falei, na dificuldade de se entrar dentro da articulação ou de se entrar dentro do espaço peridural por conta de artrose, calcificações, às vezes obesidade do paciente, às vezes malformações da coluna do paciente também acabam tornando isso mais difícil, tá? Tô vendo aqui, a Andréa mandou uma questão também, se é verdade que quando coloca o parafuso na coluna se torna difícil usar salto alto. Tenho amigas que fizeram cirurgia e não conseguem mais usar salto alto. Bom, você tem que imaginar, André, que quando a pessoa usa salto alto, ela muda todo o equilíbrio do seu corpo, né? A gente está acostumado a andar com o pé totalmente plano no chão. Se você levanta seu calcanhar e joga o seu corpo para frente, imediatamente o nosso cérebro tenta nos manter em equilíbrio e jogar o nosso corpo de volta para trás. Então, o que acontece? Você acaba, o salto joga o seu corpo para frente, a sua postura muda automaticamente para você não cair, então sua lordose aumenta e aí você atinge um novo ponto de equilíbrio, com a coluna lombar mais arqueada do que ela estaria se você não estivesse usando salto. O problema é assim, se você coloca, o objetivo de se colocar parafusos na coluna é causar uma artrodese, ou seja, deixar a coluna... Então, é a última opção, a última tentativa de se estabilizar a coluna é a artrodese, onde você coloca alguns parafusos aqui na parte de trás, hastes, isso dá um suporte para a sua coluna. Você estabiliza a coluna de uma forma definitiva dessa forma, porque é um suporte que você coloca, só que é um suporte de titânio, isso aí não vai ficar mexendo muito. Então, dependendo de quantos parafusos você colocou, ou se foi feito só por trás, ou se foi feito também pela frente, pela parte da frente da coluna, ou se o tipo de haste foi colocado, existem hastes que mantêm o movimento, mas isso não é comum. A maioria das hastes são sólidas e não permite movimento nenhum. Dependendo do tamanho da cirurgia, a sua coluna vai ficar muito dura. Se você faz cirurgias menores, você mantém esse movimento e você continua com esse mecanismo de poder se adaptar a manter a sua postura normal, mesmo com salto alto. Agora, se a sua coluna ficou muito dura e você vai tentar usar um salto muito alto, a sua coluna não vai conseguir mais se adaptar a vários tipos de posições diferentes. Então, acaba que as pessoas acabam tendo que usar sempre o mesmo tipo de sapato, se a cirurgia foi muito grande, para sentir-se confortável. Ou acaba compensando em regiões mais altas da coluna, por exemplo, na coluna torácica, que acaba tentando ir mais para trás ao invés da coluna lombar, só que isso incomoda muito mais, porque a coluna torácica ela já tem uma posição naturalmente um pouquinho para frente. Se ela tenta ir para trás, isso causa ainda muito mais dor e é por isso que acaba tendo mais dificuldade mesmo. Depende de quantos parafusos, depende de quão rígido ficou a coluna. Tá bem? Estou vendo aí, a Reilda mandou uma questão.
está com dor na coluna há 8 dias, que ela já está em tratamento, se ela fizer um bloqueio, se ela vai melhorar. Então, depende do que está doendo na sua coluna. Se é o disco intervertebral, se é uma hérnia de disco, se é uma artrose, se é um desgaste, se é só a postura. Os bloqueios, assim, pensando em geral, se o bloqueio for bem feito, conseguir um bom posicionamento da agulha, foi injetado, conseguir injetar uma boa quantidade de medicação, na região certa, na região que está causando sua dor, que pode ser várias, como eu expliquei alguns minutos atrás, o bloqueio pode ser bastante eficiente. Mas depois, assim, tem que se investir em fazer fisioterapia, fazer RPG, pilates, fortalecer, melhorar a sua postura, porque o bloqueio ele não é um tratamento definitivo. O bloqueio é um tratamento que é provisório. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou ficar mais alguns minutos, que ainda tem vou poder ficar mais uns 5 minutos aqui, gente. O Sandrinho falou que teve 3 hérnias lombares e 3 na cervical, artrose interfacetária. Você tem bastante problemas na coluna. Então, como eu falei para vocês, a artrose interfacetária é uma artrose, é um desgaste dessas articulações aqui que existem atrás da coluna. E as hérnias de disco são nos discos, né? A hérnia, aqui eu estou mostrando uma hérnia, mas essa hérnia é bem lateral, bem externa, ela pode aparecer lá dentro da coluna, né? Lá na região do canal. A dor que você está sentindo pode ser devido às hérnias, pode ser devido às facetas, pode ser as duas coisas. O desgaste da coluna é uma coisa que aparece para a maioria de nós. Essas artroses, esses desgastes de articulações interfacetárias são uma coisa bastante comum. Algumas pessoas têm dor, outras pessoas não. Por que isso? Porque geralmente as dores na coluna não são devidas a um único aspecto. Ter artrose na coluna não significa necessariamente que você vai ter dor. As dores geralmente são devidas a alterações da coluna, sim, alterações anatômicas que a gente consegue ver num exame de ressonância magnética, ou tomografia, mas também devido a outros aspectos da nossa vida diária. A postura que a gente fica durante a maior parte do dia, ou durante o trabalho, se carrega peso ou não, se é obeso ou se está dentro do peso ideal, se a pessoa descansa bem ou não, se dorme um número suficiente de horas por dia, e muito da genética da pessoa também. Tem gente que tem a coluna cheia de artrose, mas faz exercícios, faz, por exemplo, hidroginástica, faz algumas ginásticas, e não sente nada na coluna, porque mantém a coluna com uma flexibilidade e uma força boa. Outras pessoas têm pouca alteração de artrose, mas sentem muita dor. Então, depende muito de vários aspectos. Tá bem? Para evitar a dor da artrose, o que é recomendado, assim, para a maioria das pessoas, são exercícios físicos de intensidade moderada e regularmente. Você sempre tem que estar fazendo isso para todas as pessoas, na verdade, né? Todos deveriam fazer atividades físicas. Para artrose, uma artrose em geral, não existe, a rigor, uma contraindicação a qualquer tipo de atividade física, mas se você não faz atividade física há muito tempo, tente começar com coisas de menor impacto e de menor intensidade. Como, por exemplo, hidroginástica, natação, são coisas com pouco impacto ou sem impacto nenhum, pilates, yoga, até uma musculação bem feita e bem orientada pode ser de muito proveito para a estabilidade e para melhorar as dores da coluna, tá bem? Quanto a evitar a artrose, evitar o desgaste na coluna, isso infelizmente não dá para fazer. Na verdade, isso depende muito da nossa genética, depende muito de como a gente usa a coluna durante a vida, mas não, é inevitável, os desgastes acabam acontecendo, mas a dor não, a dor é possível evitar ter dores cuidando da postura, cuidando de todos esses aspectos que eu comentei há pouco tempo atrás. Vamos ver aqui, acho que não dá tempo de falar sobre uma última questão. A próxima questão é
Vanusa, que falou que tem um desvio na coluna e há algum tempo sentindo algumas fisgadas e às vezes falta de ar. Fisgada na altura da costela, dependendo de alguns movimentos. Então, Vanusa, os desvios da coluna, por si só, não costumam causar dor. Escoliose, que são desvios laterais, hiperlordose, hipercifose, geralmente não causam dor por si. Para causar dor, precisa ser um desvio bastante grande. Tipo, maior, cerca de 80 graus, alguma coisa assim. Mas acontece assim, se a pessoa tem um desvio de coluna há muito tempo e não tratou, nunca fez exercícios, isso pode ter causado algum desgaste já na coluna, ter causado artrose de um lado só, por exemplo, ou desgastes na qualidade dos discos intervertebrais, na região de um lado só da coluna, por exemplo, forçando um lado só da coluna, forçando os nervos que estão perto das costelas, que saem da coluna e correm junto com as costelas, e isso sim, indiretamente, pode causar dor. O próprio desvio não causa, mas tem que ver o que o desvio causou, que isso sim pode estar causando dor. No seu caso, você estava dizendo que está tendo fisgadas, está tendo até falta de ar, eu imagino que a dor é um pouco mais alta, uma dor mais na região da coluna torácica, que solta alguns nervos que vão junto com as costelas até a região da frente, aqui do peito, né? Você pode estar, o seu desvio pode ter sido, já ser antigo e está causando algum pinçamento em algum nervo, e o pinçamento, sim, está causando essas fisgadas, essas dores, dependendo da posição que você fique, ou pode ter um desgaste lá, por conta do desvio, e esse desgaste ter gerado uma hérnia, ou só uma inflamação, e está causando esse incômodo no nervo da costela e causando essa fisgada. Precisa investigar, é muito difícil explicar, imaginar o que está acontecendo, mas provavelmente é alguma coisa assim, tá? Bom, gente, eu estou vendo aqui que existem muitas outras questões aqui para responder. Eu, infelizmente, não posso ficar mais, eu já passei um pouquinho do tempo que eu havia combinado aqui, vou ter que desconectar por conta de outros compromissos. Mas, eu vou mais tarde olhar as outras questões, vou responder aqui nos comentários. Como eu falei para vocês, vocês podem checar os conteúdos do meu blog e do meu canal do YouTube. Os links estão na descrição do vídeo, inclusive eu falo de artrose, falo do tratamento de hernia de disco, falo de alguns desses assuntos que vocês estão me perguntando, enquanto eu não respondo as questões esses que eu comentei, tá bom? Os links estão na minha página do Facebook e também na descrição desse vídeo. Eu espero que eu possa fazer outra live dessa em breve para continuar conversando com vocês. Eu achei a experiência bastante boa. Eu agradeço muito a atenção de vocês, o carinho dispensado e até a próxima, tá bem? Tchau.